Estamos de regresso para a terceira parte do consultório de hoje. Não deixe de participar se tem questões relacionadas com pediatria e aqui com foco na endocrinologia, e sim é que o deve levar a participar e a esclarecer aqui em direto todas as suas questões, também a partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297, 22 508 3297, ou também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, porque na próxima meia hora vamos falar de diabetes na infância e na adolescência. É a nossa convidada, a doutora Filipa Espada, é médica pediatra que se dedica à endocrinologia pediátrica e agora sim conseguimos esclarecer este tópico. Sr. doutora, antes de mais, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório. Muito obrigada, eu. É um gosto de facto recebê-la e obrigada também por estar disponível depois para ouvir os nossos telespectadores. E dizia eu ao longo do programa, na introdução, que até há alguns anos, de facto, a diabetes tipo 1 era a mais comum em crianças e adolescentes. A tipo 2 também começa a surgir nestas faixas etárias. É verdade. Porquê? Não é? Porquê? A diabetes tipo 2 tem uma grande, ou seja, a genética também está muito implicada na diabetes tipo 2. Aliás, em todas as formas de diabetes. Mas hábitos de vida errados, alimentação errada, nós comemos muitos alimentos ultraprocessados e não darmos preferência aos hortícolas e não termos uma vida ativa, ou seja, sermos muito sedentários, aumenta-nos o risco de diabetes tipo 2. Principalmente porque há uma grande prevalência de obesidade na infância e na adolescência. Nós somos dos países da Europa que têm mais obesidade na infância e na adolescência. E realmente agora assistimos a várias crianças e adolescentes, mais adolescentes do que crianças, claro, porque a diabetes tipo 2 é uma diabetes era chamada a diabetes dos velhinhos, exatamente, enquanto a tipo 1 era das crianças e de jovens. Nós agora assistimos a jovens e crianças a terem também diabetes tipo 2. E com sintomas, portanto, quando é feito o diagnóstico, é precisamente por essa suspeita de alguns sintomas? Sim. Pode acontecer das duas formas. Ou é uma obesidade que está a ser seguida na consulta e nós fazemos umas análises de rotina e deparamos com uma hiperglicemia. Algumas delas já são diagnósticas. Se nós tivermos um valor de glicemia, ou seja, de açúcar no sangue, mais de 200 mg por decilitro, independentemente da faixa etária, podemos fazer um diagnóstico de uma diabetes em jejum ou pós-refeição. Outras debatemos ou encontramos um valor de glicémia um bocadinho elevado ou muito elevado e depois vamos fazer outros exames e confirmamos de que se trata de uma diabetes e depois temos que fazer alguns exames para saber se é uma diabetes tipo 1, uma diabetes tipo 2, porque uma pessoa obesa também pode ter uma diabetes tipo 1. Claro. E qual será o tratamento, uma vez que estamos perante crianças em fase da adolescência também, não é? O tratamento em relação à diabetes tipo 1 e à diabetes tipo 2? Sim, principalmente assim, a tipo 2, não é? A tipo 2 temos primeiro que explicar que é fundamental mudar de vida. Mudar de vida, claro. Ter hábitos de vida assenta em dois pilares, uma alimentação saudável e uma vida ativa. E depois vamos usar antidiabéticos orais. Alguns dos adolescentes podem necessitar mesmo de insulina. Muito bem. Sra. doutora, é de facto uma grande preocupação o excesso de peso e obesidade nas crianças e nos mais jovens, não é? E atuar o mais rapidamente possível é fundamental para que se chegue, por exemplo, a este caso de diabetes. Sim, sem dúvida. Nós podemos prevenir este tipo de diabetes. Há uma diabetes que é um bocadinho hereditária, sem dúvida, mas devemos pensar que se temos diabetes tipo 2 na família, provavelmente temos um maior risco de vir a ter diabetes. Então o que é que nós temos que fazer? Vida ativa e alimentação saudável. E é difícil, de facto, mudar aqui algumas mentalidades de alguns pais, neste caso, que muitas vezes, não é, são os responsáveis pelos filhos e também os pais têm muita dificuldade, muitas vezes, para apresentar pratos mais saudáveis e uma vida mais ativa para os mais pequeninos, não é? É difícil porque por várias razões. Infelizmente, hoje em dia, a obesidade também atinge classes mais desfavorecidas ou pessoas que vivem problemas graves. E é difícil implementar novas medidas numa família em que os pais trabalham de sol a sol e que aquelas crianças têm pouco apoio.
mas isso acho que é transversal a muitas doenças, infelizmente. Claro que nós temos que estar sempre alerta, e o que é que nós temos que fazer? Atuar neste aspecto, estamos a falar de diabetes tipo 2, na prevenção. Na prevenção é evitar maus hábitos de vida. E explicar às crianças e ter uma vida ativa e com as câmaras municipais e incentivar a prática de desporto, nas escolas a prática do desporto, e que a prática do desporto seja semanal, pelo menos, um hábito quase diário, andar bem muito a pé. Antigamente nós andávamos imenso a pé e agora todos vão de metro ou de carro ou de transportes públicos até quase ao sítio onde trabalham, onde estudam. E estamos aqui a falar sobre este assunto e há também mais informação, mas o que é que nos dizem os números? Que a tendência é de aumentar? É crescente, não é? É. Portanto, é crescente, é transversal a todos os países do mundo, sim, mas há um risco muito grande em Portugal, sim. Muito bem, há aqui um grande trabalho então que temos todos que fazer também enquanto sociedade, não é? Não só nas exatamente. escolas, não só atribuir esta responsabilidade aos educadores não, da infância, mesmo também... Nem às escolas, é assim, temos todos que trabalhar em articulação, sim, como uma equipa tanto nas escolas, os pais também fazem parte da equipa, claro, as crianças na medida do possível, sim, porque a responsabilidade é dos adultos, e nós como profissionais de saúde também, portanto, sim. E pedir ajuda quando for o caso, nomeadamente, por exemplo, do nutricionista, que também pode dar aqui, sem dúvida, uma ajuda fundamental. O nutricionista é um pilar do tratamento, não é? A nutrição, uma dieta adequada, ensinar. Há pessoas que não sabem, ou nós antigamente sabíamos todos cozinhar, mais as mulheres, não é? Mas agora todos teremos a obrigação de cozinhar e todos deveríamos saber fazer uma sopa, que é uma coisa que é tipicamente portuguesa e que deveria ser do conhecimento de todos. E devia ser um hábito também. Um hábito, sem dúvida. Muito bem. Passamos agora para a diabetes tipo 1. Aqui há alguns fatores idênticos, mas com uma genética também diferente, digo eu, não é? Temos que ter uma visão diferente, a diabetes tipo 1. É mais, para além de uma genética, é mais a forma, o que causa. A diabetes, por definição, é um conjunto de doenças que têm em comum a hiperglicemia, ou seja, o açúcar elevado sustentado no sangue. A diabetes tipo 2 tem a ver com hábitos de vida e tem a ver com alguma genética. A tipo 1 também sabemos que há alguns genes implicados, mas tem essencialmente a ver com uma destruição pancreática. Pode acontecer a meninos gordos, magros, altos, baixos, carecas ou com cabelo, que praticam desporto ou que não praticam desporto nenhum. Não tem nada a ver com a alimentação, como antes dizia, come muitos doces, coitadinha, é por isso que é diabético. Não. E nós temos que desmistificar isto, porque isto é doloroso, ainda há pessoas que pensam isso, e é doloroso para as crianças e para os pais das crianças, que são pais de crianças com diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é causada é uma doença autoimune, onde há uma destruição total das células que produzem insulina, que são células pancreáticas. Uhum. E neste caso, em que idade normalmente é feito o diagnóstico e como é que se manifesta? Quais são os sinais e sintomas? O diagnóstico é feito de repente, porque os sinais e sintomas também são de repente. Ou seja, nós estamos... Uma criança está normal, tem uma vida normal, a diabetes pode aparecer dos 0 anos, a diabetes tipo 1 até muito mais tarde, até a idade adulta e prolongar-se. Portanto, o bebê com meses pode começar a vir ter a ter uma diabetes, não é? Sim, uma diabetes tipo 1, porque também há uma diabetes neonatal, mas essa é outra forma de diabetes que depois desaparece. Ou que se trata. A diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer faixa etária e o que é que nós vemos? Vemos uma tríade, assistimos a um desenvolvimento de sinais e sintomas que nós chamamos uma tríade clássica, que é poliúria, polidipsia e polifagia. Poliúria é ter micções urinar em grande quantidade e muitas vezes. Polidipsia é beber muita água e estamos sempre com sede. E polifagia é uma criança que está sempre a comer. Apesar disso tudo, essa criança começa a emagrecer, ou esse jovem, apesar de comer imenso, começa a emagrecer, sente-se cansado. Então, pais que estão mais alerta fazem o diagnóstico mais cedo, ou médicos também estão mais alerta, ou outro profissional de saúde conseguem fazer o diagnóstico mais cedo. Outros que não estão tão alerta, pode chegar a uma situação de emergência em que tem que ser tratado quase nos cuidados intensivos, porque há uma desidratação muito grande, uma acidose muito grande, porque o substrato das células é principalmente a glicose. E a glicose, que é o açúcar no sangue, só entra dentro da célula se houver
uma hormona que é a insulina. E eu vou fazer uma explicação um bocadinho em sentido figurado. Sim. A insulina é uma molécula, uma hormona que abre a porta da célula. Quando nós temos diabetes, nós não temos insulina. E é como se tivéssemos uma cidade em que temos as ruas preenchidas de glicose, preenchidas de caminhões de glicose, mas as portas das células estão todas fechadas e aquelas pessoas, aquelas células, estão a morrer à fome. E então nós precisamos mesmo de insulina. E o que acontece quando se faz o diagnóstico? Essa criança ou adolescente estão a emagrecer porque a célula está a morrer à fome. Mas cá fora, nos vasos sanguíneos, está cheia de açúcar no sangue. E essa foi a minha explicação. De facto, podia ter feito. Houve aqui, ainda bem também, graças à investigação, uma grande evolução nos tratamentos, principalmente para devolver qualidade de vida aos mais pequeninos, não é? Que são sempre ativos e eles próprios também nos surpreendem quando lhes são apresentadas as opções de tratamento. Quais são, Sra. Doutora? Olha, eu trabalho com diabéticos há muitos anos, desde 2004, e tanto os pais como as suas famílias são fantásticos. É um prazer trabalhar com eles, apesar de ser uma doença que eu preferia que eles não tivessem, obviamente, não é? Claro. O tratamento é sempre com insulina, porque nós destruímos as células todas pancreáticas, não há insulina nenhuma, e sem insulina nós não vivemos. Nós morremos. A diabetes é mortal sem insulina. O que acontece é o seguinte, é que até 1922, esta era uma doença mortal. Agora temos uma doença que não é mortal, que tem tratamento, mas que ainda não tem cura. Então passa por administração de insulina. E há várias formas de administrar insulina. Nós podemos administrar insulina com canetas, antes eram com seringas que eram enormes e com agulhas enormes que eram esterilizadas ou fervidas, ou algumas nem por isso, mas que eu tenho pais que contam, que também são diabéticos, e que contam que era a prenda de anos deles. Era um kit de metal com uma seringa de vidro e uma agulha de vidro. É dramático. E não foi assim há tanto tempo, não é? Não foi assim há tanto tempo, não. Eles ainda estão vivos, ainda são relativamente jovens. Sim, sim. Agora, nós temos ou múltiplas administrações de insulina com canetas que têm agulhas mínimas e que são muito fáceis de administração e cada vez que essa criança vai comer, porque nós precisamos de insulina para duas coisas, para baixar o açúcar, para níveis normais e para cobrir os alimentos que nós vamos comer. Claro. E então, pronto, o que é que nós fazemos? Ou fazemos múltiplas administrações sempre que temos ou açúcar alto ou que vamos comer, contamos os hidratos de carbono e damos uma injeção de insulina, que é feita na barriga, mas antes disso temos que medir o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue ou é por uma picada no dedo, ou agora temos sensores. Durante muito tempo nós não tínhamos nem sequer as tiras de picada no dedo. As pessoas faziam a olho. Ou seja, ou punham uma tira na urina para ver se tinha açúcar ou não. Imaginem o trabalhão que isso dava, e ainda mais numa criança, não é? Sim, não, tinha que estar disponível para esse tratamento também. A primeira pessoa a ser tratada no mundo com insulina foi um jovem. Pronto, que realmente a diabetes começou sempre... O tratamento começou sempre pela infância, infelizmente, não é? Mas para nós percebermos como é que é o dia-a-dia de uma criança, imagino com 10 anos, que anda na escola, que gosta de brincar, gosta de subir às árvores, jogar futebol, como é que tem que ser o seu dia-a-dia desde que acorda até que se deita? Nós cada vez mais tentamos simplificar este tratamento. E agora temos dispositivos médicos que são as vulgares bombas de insulina. Sim. E que vão dar uma perfusão contínua de insulina, ou seja, ele tem um catéter agarrado à barriga ou à nádega e vai dando continuamente insulina e cada vez que ele vai comer, vai pondo o açúcar que tem no sangue e pondo os hidratos de carbono que vai comer e a bomba está programada, faz um cálculo e administra insulina. Ele não sente. Na maioria dos casos. Claro. Pronto, mas agora também temos sensores. Aquele sensor que se coloca aqui no braço, não é? Vemos muitas vezes uma espécie de botão que está aqui no braço. Sim. E há pessoas famosíssimas, como por exemplo a filha da Kate Moss, que tem uma bomba acoplada a um sensor. Claro. E ela faz desfiles de moda
com a bomba e com o sensor. E há jogadores de futebol, há várias pessoas. Claro que sim. Pronto, e então o que é que nós temos? Temos um sensor que vai medindo continuamente a glicose em tempo real, e eles basta passarem, alguns nem precisam de passar, porque eles estão ligados à bomba e dizem à bomba quando é que deve subir ou diminuir, se vai praticar desporto. E ele prevê, o sensor prevê que vai ter uma hipoglicemia, ou seja, que o açúcar está a baixar muito rápido, suspende a administração de insulina. Ou seja, nós passamos do momento em que dávamos a olho uma injeção grossíssima de insulina, e era uma insulina que ainda por cima era de origem animal e que causava imensas alergias, para uma insulina sintética, que é muito adaptada e que pode ser administrada continuamente, e que temos um sensor que prevê se nós vamos ter alta ou baixa. Ou seja, se ele está a subir às árvores, esse sensor diz à bomba: atenção, vamos baixar a produção de insulina, porque ele está com tendência a baixar, porque está a praticar desporto. Claro. E incrível. E a adaptação das crianças? Também ficamos surpreendidos, não é? Olha, a adaptação das crianças no início é um choque. Claro. É um choque para os pais, é um choque para a criança. Nós temos que pensar que é dramático. Uma criança que os pais sempre foram muito amigos dela, e de repente ela tem que levar 2 injeções, o pai tem que andar atrás dela, ela não quer e vai dizer ao pai: porquê é que me estás a fazer isto? Pois, mas claro. Depois habituam-se, e muitos, a maioria deles, são felizes na doença. É difícil, mas acontece, e a maioria dos meus doentes são felizes. Muito bem. E com qualidade de vida, conseguem continuar a jogar à bola, brincar. Conseguem fazer tudo como uma pessoa normal faz. Podem comer de tudo. Só devemos comer comida saudável, mas podem comer doces de vez em quando. Têm é que pôr na bomba quanto é que vão comer. Claro que tem um bocadinho mais de interrupção e de responsabilidade, e de uma carga que a longo prazo é imensa. Os pais acordam à meia da noite para saber se ele está com uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Tanto a hipoglicemia, ou a baixa do açúcar, ou um açúcar alto, ambos são perigosos, e ambos são uma complicação a curto prazo, que os pais preocupam-se imenso, e isto é um desgaste a longo prazo de uma família. Claro que sim. Na família e também na comunidade escolar, devia-se falar também mais sobre este assunto, não é? As crianças às vezes podem ser assim não tão boazinhas para os outros. Não sei se poderá haver ainda algum estigma sobre este assunto. Há um estigma. Não acho que seja tanto das crianças, talvez mais dos adultos. Dos próprios adultos. Sim, principalmente adultos que ainda não estejam... não sejam conhecedores da etiologia desta doença, e ainda achem que é aquela doença de antigamente, os velhinhos que comiam muito açúcar e estragou o pâncreas. Ainda bem que também já evoluímos nesse sentido. Existem imensos livros, por exemplo, que nos ensinam a explicar a diabetes aos mais pequeninos, e depois eles próprios nos surpreendem. Sra. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi um gosto recebê-la aqui no consultório. Vamos saber agora se os nossos telespectadores têm dúvidas precisamente sobre este assunto, sobre este tema, ou também pediatria. Pode aqui esclarecer qualquer questão que tenha em direto. Não só pelo número do telefone 22 508 3297, que deve marcar para se inscrever, mas também tem outra via, é o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, já conhece, para onde pode enviar por escrito toda esta informação. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Até já.